Graça e paz, irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudar o livro de Apocalipse. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, aonde nós paramos, na verdade, no versículo de número 18, aonde falamos da pessoa do Senhor, ele vindicando seu reino, seu trono na igreja em Tiatira. Agora vamos falar do versículo de número 19, onde fala: conheça as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então isso quer dizer que esta igreja, ela tinha obras, não é verdade? Ela tinha obras, ela tinha ali fé, ela tinha amor. Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. A igreja em Tiatira, ela tinha muitos serviços, muitas obras. As suas obras nos últimos dias são mais numerosas do que no passado. Ela cresceu, ela expandiu. Hoje ela tem aí o seu reino, na verdade, universal, o sistema papal, o sistema herético, aonde leva as pessoas a adorar a ídolos, leva as pessoas a adorar, na verdade, a homens, leva as pessoas a viver debaixo de um jugo a qual o Senhor não colocou, a qual o Senhor não deu para eles. Então, essa igreja, ela tinha ali muitas obras, mas o Senhor não procura isso. O Senhor, ele quer fazer a obra dele em nós. A obra dele primeiro começa em nós, começa nos transformando, começa nos modificando, começa de dentro para fora, do interior para fora. Depois que ele nos aperfeiçoa, aí sim as nossas obras começam a ter o incenso, que é Cristo, a vida de ressurreição, a vida que vence a morte, a vida que foi ali gerada ali na cruz, a vida onde o Senhor liberou para nós. Então aí a nossa obra começa a ter o quê? Aceitação por parte do Senhor. E o Senhor, então, ele não estava aceitando parte da obra desta igreja em Tiatira, porque a igreja ali tinha quem? A mulher, tinha uma mulher chamada, vamos lá, mas tenho contra ti, o Senhor tinha contra ela, que toleras essa mulher Jezebel, que diz e se profetiza, ensina e seduz os meus servos a cometer fornicação e a comer coisas sacrificadas a ídolos. O Senhor, ele não aceita isso, o Senhor não concorda com isso, o Senhor não aprova esse tipo de comportamento. Isso para ele é uma heresia, isso para ele é algo inaceitável. Ele não aceita que nós venhamos colocar, não é verdade, como está lá em Mateus, colocar na flor de farinha que é Cristo, não é verdade, nenhuma mistura. Capítulo 13, versículo 33 de Mateus diz assim: disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, até ficar tudo levedado. Vamos agora ver um pouco 1 Coríntios 5, versículo de número 6, capítulo 5, versículo de número 6. Não é boa a vossa arrogância, não é boa a vossa arrogância. Aquela igreja era cheia de arrogância, era cheia de soberba, era cheia de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento fermenta toda a massa?
Lançai fora o velho fermento. O Senhor deseja que aquela igreja, o Senhor desejava que aquela igreja lançasse fora todo o fermento. O fermento tipifica o quê? O mundo, que ela viesse deixar o mundo fora da igreja, que ela viesse lançar todo fermento fora da igreja, o velho fermento, para que sejais uma nova massa, para que viesse revestir do novo homem, para que viesse revestir de Cristo, para que viesse revestir da vida de ressurreição, da vida do Deus triuno, pois ele fala assim, para que ele viesse abrir mão da velha massa e viesse ter uma nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, também foi imolado. Versículo 8, vamos ver o que diz. Portanto, celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da malícia e da maldade, sim com os pães sem fermento, da sinceridade, da verdade. Aqui é um encorajamento que o Senhor estava dando, que o Senhor estava falando para esta igreja, para que eles viessem viver debaixo dessa orientação. Nós sabemos que na Escritura o fermento representa coisas malignas, como já lemos ali em 1 Coríntios 5, 6, versículos 7 e 8. Essas doutrinas, de verdade, essas doutrinas malignas, a igreja que é o reino dos céus, no aspecto prático com Cristo, é a flor de farinha sem fermento, como seu conteúdo deve ser um pão asmo, como nós lemos lá em 1 Coríntios 5, 7 e 8. No entanto, a igreja em Tiatira, que foi completa e oficialmente formada no século VI, é representada aqui pela mulher. Acolheu muitas práticas pagãs, doutrinas heréticas e questões malignas e misturou com os ensinamentos relativos a Cristo, levedando assim todo o conteúdo do que foi ensinado pelo Senhor e pelos apóstolos. Essa mistura tornou o conteúdo corrupto da aparência exterior do reino dos céus. Essa quarta parábola corresponde à quarta das 7 igrejas. Apocalipse 2 e 3, a igreja em Tiatira. Apocalipse 2, 18 a 29. A farinha com a qual se fazia oferta sem manjares representa Cristo como alimento para Deus e para homem. Vamos ver Levítico, o que diz? O que diz aqui em Levítico, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. O versículo 4. E quando oferecer oferta de manjares cozida no forno, será de bolo asmo, de flor de farinha. Versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, de nenhum mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então o Senhor não aceitava tipo nenhuma oferta que não viesse ser com fermento. O Senhor não queria oferta que viesse ter fermento. O Senhor queria ter oferta que viesse ser pura, limpa, simples, sem malícia, sem maldade. E que oferta é essa? Cristo foi essa oferta para nós. Porém, nós vemos que esta mulher lançou na flor de farinha esse tipo de fermento, não é verdade? Para quê? Para levar o homem, na verdade, a se contaminar, levedou por completo, de modo
oculto todos os ensinamentos relativos a Cristo. Ela levedou todos os ensinamentos relativos a Cristo. Essa é a verdade, essa é a verdadeira situação da igreja em Tiatira. Esse levedar é totalmente contrário às Escrituras, é totalmente diferente do que foi falado para nós. Não é verdade? Que o Senhor proíbe rigorosamente colocar fermento na oferta de manjares. O Senhor não aceita, não é verdade? Nenhum tipo de serviço que venha ter, não é verdade? Algo que eu venha colocar, não é verdade? O meu ego, não é verdade? A minha malícia, a minha vontade, os meus sentimentos, antes de qualquer coisa, antes de oferecer algo ao Senhor, nós precisamos fazer o quê? Nós devemos orar, devemos buscar a sua presença, para que Ele nos mostre o caminho, e o caminho é o caminho do pé da cruz. Quando nós vamos até a cruz, quando nós tomamos a cruz, nós oferecemos Cristo a Deus. É a única oferta que Ele recebe, é a única oferta que Ele recebeu, o Cristo que foi imolado ali na cruz, o Cristo que foi o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que foi, na verdade, que subiu como um aroma agradável às narinas de Deus. Ele recebeu essa oferta, porque essa oferta não tinha nada de mistura humana, não tinha nada de material humano, não tinha nada de fermento, era uma massa, era simples, era uma massa sem fermento, era um pão asmo sendo oferecido a Deus. Amém? Porém, agora me aparece esta mulher, não é verdade? Esta mulher que levou o povo para outro caminho, levou o povo a desfrutar de outro ensinamento, um ensinamento que não levava eles à vida, mas levava eles ao caminho da perdição, ao caminho da desgraça, ao caminho da decadência, ao caminho da degradação. Aí fala aqui: mas tenho contra ti que tolerais essa mulher Jezabel, que se diz ser profeta. Ela profetiza, ensina e seduz os meus servos a cometer fornicação e a comer coisa sacrificada a ídolos. A ídolos. Estamos aqui no versículo 20. Então vamos ver o que fala o versículo 20. Não é verdade? Uma profeta é alguém que... um profeta ou uma profeta é alguém que fala por Deus, que recebe a palavra de Deus. Ela fala o quê? Ela fala a Bíblia. Ela fala o quê? Ela fala aquilo que Deus mandou. Ela orienta a igreja, ela orienta o povo conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus deseja. Mas aqui tinha esta mulher que tinha no seu coração um coração duro, um coração pesado, um coração de pedra, um coração que era contrário aos ensinamentos do Senhor. Ela mesma se designou. Nós não devemos nos designar, nós não devemos nos colocar, nós não devemos nos dar título ou nos colocar em uma posição que Deus não nos colocou. Nós devemos esperar o Senhor nos chamar, esperar o Senhor nos levantar para tal serviço, para tal cargo, para fazer a sua obra. Não devemos agir como esta mulher Jezebel, que gerou uma situação ali na igreja em Tiatira, levando o povo a se distrair dos ensinamentos, como está lá em Atos 16:14, que foi ensinado pelos apóstolos. Ela levou o povo a se distrair, levando o povo, então, a fazer o quê? Levando o povo a viver como se fosse algo
não é verdade? Levando o povo a viver algo que o homem estava trazendo. Ali tinha a igreja em Pérgamo, como se fosse ali a igreja em Pérgamo, que tinha os ensinamentos de quem? De Balaão. Tinha o ensinamento de Balaão, dos Nicolaítas, ensinamentos que persistem na igreja até hoje. Além disso, a própria igreja ensina e faz com que as pessoas ouçam em vez de ouvirem a sagrada palavra de Deus. Os seus seguidores estão totalmente adormecidos, drogados pelos seus ensinamentos heréticos, religiosos. Assim não se preocupam com Cristo como sua vida e suprimento, eles não se preocupam, eles não dão atenção, eles colocam o Senhor de lado, como sua vida e suprimento de vida, como indicado pela árvore da vida. Eles não desejam, eles não permitem com que o povo venha comer da árvore da vida, do maná escondido que é o próprio Cristo. Eles não permitem com que o povo venha desfrutar do maná escondido que é o Senhor, que o Senhor prometeu à igreja em Éfeso. Olha, querido, vocês precisam prestar atenção. Você não pode sair dos ensinamentos dessa escritura. Você tem que ser que nem os irmãos de Bereia, prestar atenção naquilo que você está ganhando, naquilo que você está aprendendo. Você não pode cair na mesma situação, porque essa mulher ela era algo maligno, como está lá em 1 Reis 16:31. Vamos lá, 16:31 fala assim, ó. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezebel, filha de Ebaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. Ela se curvava diante de deuses, ela fazia altar para Deus, ela fez um altar para Baal, ela fez um altar para ele. Aqui também 19, versículo 1 e 2, diz assim, ó, 19, versículo 1 e 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto. Se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Becerba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ela fez com que o profeta viesse sair, fugir, porque ela só tinha malícia, ela só tinha o fermento da maldade, ela só tinha o fermento da malícia, ela só queria o que? Prejudicar o povo de Deus. Então, querido, nós não podemos permitir que essas coisas acontecem, que essas coisas venham acontecer. Oh, meu filho, aqui também fala algo, 2 Reis 9:7, fala o quê? 2 Reis 9:7 diz assim, ó, 7: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezebel. Olha só, o Senhor está fazendo uma promessa, que ele ia se vingar, que ele ia fazer o quê? Ele ia tratar com Jezebel, ele ia por fim a toda a sua maldade, a tudo aquilo que ela estava fazendo com o povo de Deus, com tudo aquilo que ela estava trazendo para que o povo viesse a praticar a idolatria, a fornicação, não é verdade?
tanto espiritual como físico. Olha só, ela é até chamada a grande prostituta. Ô, meu filho, no 22 vai falar, a gente vai parar aqui, mas vai falar, na verdade, de uma cama que o Senhor ia fazer o que? Lançar ela numa cama, numa grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependesse das obras dela. Então, querido, este é o segundo capítulo, a segunda parte deste vídeo do livro de Tiatira. Você desfrute desse livro, toque nessa palavra, ganhe vida com ela. A palavra ela é clara para nós. Amanhã nós levaremos outra porção para você. Paramos aqui no versículo onde o Senhor vai tratar com ela, versículo 22. Vamos tentar entrar no 22 e no 23, amém? Para que possamos continuar desfrutando dessa porção da palavra. Não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever e não esqueça de divulgar. Jesus é o Senhor. Nossa, como está quente, mas Jesus é o nosso Senhor. Amém.